Olá! Hoje vamos falar de um livro importante, Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. E esse livro está na lista dos mais vendidos, o que eu acho bem importante. Veja só, eu estou falando deste livro aqui, não é de literatura infantil, porque eu acho que ele é muito importante para professores. Tipo assim, o professor vai encontrar o preconceito, o racismo na sala de aula, vai acabar encontrando um dia, ele precisa se posicionar contra essa questão. Então, nada melhor do que ler esse livro aqui, é uma leitura fácil, uma leitura agradável, uma leitura fluente, para entender melhor a questão do racismo e se posicionar. Não vamos esquecer, o professor é um influenciador. Eu estou falando aqui deste livro porque ele tem muito a ver com o meu trabalho. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então você, professor ou pai, que se preocupa com essa questão, vamos analisar este livro aqui ponto por ponto. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Bom, como eu disse que esse livro tem a ver comigo, é o seguinte, a minha dissertação de mestrado foi sobre o preconceito. E a dissertação virou este livro aqui, ó. O Preconceito em Foco, Análise de Obras Literárias Infanto-Juvenis, Reflexões sobre História e Cultura da Paulinas. E esse livro já tem mais de 10 anos, quer dizer, eu já falei desse tema e enfocando principalmente a questão da negritude. Agora, quanto a este livro, que está na lista dos mais vendidos, isso assim é um bom sinal, é um sinal de conscientização, eu vou falar aqui dos pontos mais importantes. Não adianta você dizer, eu não sou racista, eu não sou racista. Por quê? Como diz a autora, o racismo é estrutural e ele atinge toda a sociedade. Então, uma pessoa dizer que ela não é racista não resolve nada. Na verdade, nós temos que ter uma postura antirracista. E as posturas, as ideias que estão aqui, muitas estão já no meu livro, eu coloquei coisas parecidas. Tem uma coisinha ou outra com a qual eu não concordei, mas eu vou falar isso no final. São 11 pontos principais nesse livro. E o primeiro é aquele que eu já falei, não adianta você dizer que não é racista. O racismo é estrutural. Então a questão é, o que eu vou fazer contra o racismo? Como eu vou combater o racismo? Essa é a pergunta que interessa para todos nós. Como regra, é aquilo que eu já pensava há bastante tempo. Vamos evitar o silêncio que cerca esse tema. Porque geralmente as pessoas não querem falar sobre isso e elas ficam nessa postura de dizer que não são racistas e pronto. Não querem se aprofundar mais no assunto. Então, vamos evitar o silêncio. Eu tenho uma cola aqui para falar dos 11 pontos principais desse livro. O segundo é questione. Questione a sua escola, questione a sua empresa. Se existem negros, existem pessoas de todas as raças trabalhando ali ou não. Porque quando não existe, isso é um sinal de racismo. E a questão não é que os brancos tenham culpa. A questão é que todos nós temos responsabilidade e a responsabilidade leva à ação. Evite as expressões de cunho racista, como ela é negra, mas é bonita, ou então um negro de alma branca, são expressões racistas. Apresente às crianças livros que tenham negros como protagonistas. E isso é exatamente o que eu falei aqui no meu livro. E eu recentemente falei deste livro aqui, ó, Os Tesouros de Monifa, de Sônia Rosa. Inclusive eu vou deixar o link aqui, porque tem tudo a ver com essa questão. E o livro que eu analisei aqui neste livro teórico é esse aqui, por exemplo, O Menino Marrom, do Ziraldo. Então estamos juntos aí nessa questão. 5. Tenha em mente a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história da África e o ensino da história afro-brasileira nas escolas. Se você não sabe, você precisa se informar sobre isso. 6. Apoie as cotas para as universidades.
Segundo pesquisas, essas cotas estão dando certo. Os alunos que entram por cotas vão muito bem e vão às vezes até melhor do que os outros alunos. 7. Promova na sua empresa um comitê da diversidade, ou seja, esse comitê vai ver se as minorias estão sendo representadas ali, nesta empresa, ou não. E se a empresa é grande, isso pode ser discutido por muitas pessoas, né? 8. Leia autores negros. Aqui, como a gente já falou, tem os autores de literatura infantil, juvenil, que podem ser lidos, mas ela também cita os autores de sociologia, ou que falam do feminismo, ou que falam da negritude, do racismo no Brasil. Então, neste livro aqui, o interessante é que ela cita muitos autores que falam dessa questão. 9. A questão da apropriação cultural. Bom, ela diz que a apropriação cultural não é uma questão de usar turbante ou não. E eu concordo inteiramente com isso. Afinal, eu sou a favor da apropriação cultural. Eu acho que a sociedade, ela é feita de apropriações culturais. Por exemplo, essa camisa que eu tenho aqui. Não fomos nós, brasileiros, que inventamos esse tipo de camiseta. Isso é copiado de outros lugares. Então, apropriação cultural, para mim, é isso. É você apropriar de coisas que são feitas em outros lugares. Agora, ela questiona quando empresas capitalistas se apropriam de dados culturais e aquelas culturas de origem acabam sendo esquecidas. Aí sim é uma questão a ser discutida, a questão do capitalismo se apropriar disso. 10 é uma questão meio assim delicada, porque ela diz o seguinte: mesmo que você tenha uma relação pessoal com uma pessoa negra, que seja um namorado, a namorada, que seja um parente, que seja um filho, não adianta você dizer isso e pronto, eu estou livre do racismo porque eu tenho, meu namorado é negro. Na verdade, você precisaria ouvir essa pessoa, saber o que ela tem a dizer. Então, essa relação não pode servir de desculpa, não pode servir de escudo para você não falar do racismo. E por fim, o 11, que é combata a violência policial. A violência policial está fazendo muitos mortos entre pessoas negras o tempo todo. Agora existe essa política de matar e matando direto. Então é uma coisa a ser questionada por nós. Como é que a polícia está agindo? Temos de protestar, temos de, enfim, de ir atrás dessa questão também. E quando eu disse no começo que eu tenho uma discordância em relação à autora, claro, a gente nunca vai concordar com tudo. Mas é uma coisa que está aqui na página 84, quando ela fala do livro Casa Grande Senzala, enfim, mas ela fala do período colonial. E ela diz o seguinte: as mulheres negras escravizadas eram tratadas como mercadoria, propriedade, portanto não tinham escolha. Nesse contexto, não há como negar que elas eram estupradas pelos senhores de engenho. Ora, é lógico que isso aconteceu. Afinal, o senhor de engenho era dono, era o poderoso. Mas, com certeza, a gente não pode restringir a isso. Por quê? Porque nas ciências humanas, a gente não pode generalizar e dizer que tudo foi assim e ponto. Não, com certeza houve muitos tipos de relação, de todos ali com todos, né? Foram estupro e as que não foram estupro também, né? Existiram casos do senhor de engenho que tinha filhos ali com escravas e tal, mas que reconheciam esses filhos. Então é um pouco mais complexo do que isso. E quanto à apropriação cultural, é uma questão que eu acho que também valeria um outro vídeo a gente entender o que é apropriação cultural. Porque você dizer simplesmente que você é contra a apropriação cultural, eu acho isso bem ingênuo. Então, vamos discutir o racismo, vamos combater o racismo. E a minha principal proposta é a leitura de livros como estes aqui, que falam de questões da negritude. E a criança, o adolescente, então, vai entender melhor. Isso é uma coisa para ser discutida na sala de aula, sim.
Então, deixo essa importante mensagem aqui e espero vocês a semana que vem. Até lá! E não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal. Até lá!